Há algo sobre esperar em Deus que quase ninguém entende. E é exatamente por isso que tanta gente acha que está fazendo tudo certo, quando na verdade está presa no mesmo ponto há anos. Hoje eu quero te mostrar por que esse conceito não significa ficar parado, nem cruzar os braços, nem aceitar o silêncio como abandono. E o mais importante, quero te revelar porque muitos cristãos acreditam que estão seguindo a vontade de Deus, mas estão, sem perceber, sabotando o próprio milagre. O que vou te dizer pode mudar completamente a forma como você interpreta as demoras de Deus e talvez, finalmente, te liberte daquela sensação de estagnação espiritual que você carrega há tanto tempo. A verdade é que esperar em Deus se tornou uma frase bonita, repetida em pregações, camisetas e legendas de Instagram, mas raramente é compreendida como a Bíblia realmente ensina. A maioria das pessoas pensa que esperar é sentar, aguardar e sofrer até que Deus faça algo. Só que esse conceito passivo não existe nas Escrituras. E aqui está o ponto que muita gente nunca percebeu. Existe uma diferença gigantesca entre esperar e adiar. E muitos cristãos estão adiando a própria vitória, achando que estão esperando em Deus. Mas antes de irmos fundo nisso, preciso te preparar. O que eu vou te mostrar talvez confronte algumas crenças antigas que você carrega. Talvez te faça enxergar porque você repetiu ciclos por tantos anos. E talvez, pela primeira vez, você perceba que a resposta de Deus não estava distante. Você é que estava interpretando tudo errado. É exatamente aqui que muita gente trava espiritualmente. E mesmo assim, existe uma pergunta que quase ninguém faz, mas que pode revelar se você está de fato esperando em Deus ou apenas enrolando sua própria vida. Essa pergunta simples e ignorada tem o poder de separar quem vive milagres de quem vive frustrações. Quando chegarmos nela, você vai entender por que seus esforços parecem não sair do lugar. E é por isso que hoje, além de explicar o verdadeiro significado de esperar em Deus, eu vou te mostrar a única postura que transforma espera em avanço, silêncio em direção, demora em preparo e incerteza em confiança consciente. Essa é a proposta. Redefinir tudo o que você acreditava sobre esperar e te entregar a única chave que a maioria não percebe porque está distraída pela expectativa errada. Quando a Bíblia fala sobre esperar no Senhor, ela nunca descreve alguém parado, sem ação, resignado. Na verdade, a palavra usada muitas vezes para esperar tem a ver com firmeza, tensão, prontidão, como alguém que está prestes a agir assim que Deus sinaliza. Isso significa que, biblicamente, esperar não é ficar imóvel, é manter o coração estável enquanto os pés continuam caminhando. O problema é que muitos confundem espera com passividade e passam anos sem dar um passo, porque acreditam que Deus vai fazer tudo sozinho. E talvez seja por isso que tantos cristãos vivem cansados, frustrados e confusos, porque se dizem, estou esperando em Deus, mas no fundo estão esperando uma sensação, um sinal extraordinário ou uma certeza absoluta antes de agir. Só que Deus nunca prometeu te dar certeza, Ele prometeu te dar direção. E direção aparece enquanto você anda, não enquanto você congela. É por isso que muitos se sentem travados, não por falta de resposta, mas por falta de movimento. Mas deixa eu te contar algo ainda mais profundo. Existe um perigo silencioso, escondido na espera mal interpretada. É quando você confunde adiamento emocional com fé. Você diz que está deixando nas mãos de Deus, quando na verdade está com medo de tentar, medo de fracassar ou medo de assumir responsabilidade. Então você espiritualiza sua paralisia. Você chama de fé o que na verdade é fuga, e talvez seja esse o motivo pelo qual você sente que Deus está demorando demais. Não porque Ele não está fazendo nada, mas porque você acredita que esperar é não agir. E essa crença te coloca num tipo de deserto emocional onde nada floresce, porque você não planta. Nada avança, porque você não se move. Nada muda, porque você não aplica o que já sabe. Antes de continuarmos, quero que você deixe algo nos comentários para que isso fique marcado na sua mente e no seu espírito. Comente a frase,
Esperar não é parar, é confiar enquanto caminho. Coloca exatamente assim. Isso vai te lembrar, sempre que voltar aqui, que você não nasceu para viver travado. Uma das maiores confusões sobre esperar em Deus é acreditar que Ele só age quando você não faz nada. Mas se você observar as histórias mais marcantes da Bíblia, vai perceber algo curioso. Deus sempre respondia enquanto as pessoas estavam em movimento. Moisés só viu o mar se abrir depois que marchou. Josué só viu os muros ruírem depois de rodeá-los. Pedro só caminhou sobre as águas depois de sair do barco. Esperar em Deus nunca foi ausência de ação, sempre foi ação guiada pela confiança. E é aqui que muitos tropeçam, confundem atividade com ansiedade e movimento com desobediência. A questão não é agir muito ou agir pouco. A questão é agir alinhado com o que Deus já te falou. Porque esperar em Deus não é fazer tudo sozinho, mas também não é desistir da própria responsabilidade. É o equilíbrio entre confiar na soberania de Deus e honrar o que você já sabe que precisa fazer. Talvez você esteja preso porque acredita que Deus só vai te abençoar quando você estiver 100% preparado. Mas e se a preparação, na verdade, acontecer enquanto você caminha? E se a resposta não vier antes da ação, mas através dela? Muitas pessoas passam anos pedindo direção, mas não têm coragem de dar o primeiro passo. E Deus, que poderia abrir caminhos enormes, espera apenas que você se mova. O mais interessante é que quando você entende isso, a espera deixa de ser um período de angústia e passa a ser um processo de construção. Você percebe que cada atraso aparente tem intenção, que cada porta fechada ajusta seus passos, que cada silêncio fortalece sua maturidade. A espera deixa de ser castigo e se torna lapidação. Mas existe algo ainda mais profundo que você precisa entender sobre essa fase. Algo que quase ninguém percebe e que pode mudar completamente sua relação com a espera. E quando chegarmos lá, talvez você finalmente entenda por que Deus está demorando e por que, ao mesmo tempo, Ele nunca esteve atrasado. A segunda chave para entender a verdadeira espera em Deus é perceber que Ele trabalha mais no seu interior do que nas circunstâncias externas. Muitas vezes você acha que está esperando uma mudança lá fora, mas Deus está esperando uma mudança aqui dentro. Ele pode abrir portas, mas não fará isso enquanto você ainda estiver com a mentalidade que te destruiu no passado. Ele pode te levar a novos lugares, mas antes precisa te ensinar a lidar com aquilo que você não soube controlar ontem. Isso incomoda, porque no fundo, a maioria das pessoas quer um milagre sem ter que encarar suas próprias falhas, padrões e repetições emocionais. Querem uma promessa nova, carregando um comportamento velho. Querem viver coisas grandes, mas não querem largar hábitos pequenos que sabotam tudo. Só que Deus não trabalha assim. Ele não acelera você se isso for te quebrar mais adiante. Por isso, muitas vezes, a demora não é falta de movimento de Deus, é falta de movimento seu por dentro. O tempo que Deus usa te moldando é exatamente o tempo que você chama de atraso. O silêncio que você julga como ausência é, na verdade, correção. E esse processo nunca é confortável, porque exige que você encare quem você tem sido e quem precisa deixar de ser. Mas existe uma verdade poderosa nisso. Quando Deus muda você, o que está fora começa a mudar naturalmente. Não porque milagres caem do céu, mas porque você passa a ter maturidade emocional, espiritual e mental para reconhecer oportunidades, lidar com responsabilidades e sustentar aquilo que você sempre pediu. A espera deixa de ser um peso e se torna um preparo. E antes de irmos para o próximo ponto, que talvez seja o mais revelador de todo o vídeo, você precisa refletir numa pergunta que pouca gente tem coragem de fazer. Será que você está esperando Deus ou Deus está esperando você? Essa resposta pode desmontar tudo o que você acreditava até agora e abrir seus olhos para algo que você não viu, mas que sempre esteve ali, bem diante de você.
Existe um ponto crucial que quase ninguém comenta sobre esperar em Deus. A espera verdadeira revela suas intenções, porque quando você é forçado a continuar caminhando sem ver resultados imediatos, tudo o que é superficial cai por terra. Aquilo que era só empolgação desaparece, o que era só emoção esfria e o que era só expectativa humana se dissolve. É nessa fase que você descobre se realmente confia em Deus ou se apenas estava esperando que Ele fizesse tudo do seu jeito. E é por isso que Deus permite períodos longos de preparação. Não porque quer te frustrar, mas porque quer remover aquilo que te impediria de sustentar aquilo que Ele quer te entregar. A espera expõe motivos, purifica desejos e revela se você está buscando a promessa ou o Deus da promessa. Muita gente só percebe isso depois de muito tempo, quando finalmente entende que a espera nunca foi perda, sempre foi revelação. Talvez hoje você esteja vivendo esse momento. Talvez você se sinta cansado, achando que Deus está demorando mais do que deveria. Mas, na verdade, Ele pode estar te protegendo de algo que você ainda não está pronto para carregar. A espera não atrasa sua vida. Ela impede que você a destrua. Há portas que você quer abrir agora, mas que, se fossem abertas antes da hora, te esmagariam emocionalmente. E é justamente por isso que Deus trabalha no ritmo da sua maturidade, não da sua ansiedade. Ele não entrega algo grande enquanto você pensa pequeno, não revela algo profundo enquanto você está distraído com o superficial, não libera algo eterno enquanto você está preso ao imediato. Deus não é lento, Ele é preciso. Cada demora tem intenção. Mas existe uma realidade ainda mais profunda sobre essa precisão divina. Algo que muda completamente sua percepção do tempo de Deus e explica por que Ele age quando age e nunca antes. É sobre essa dinâmica invisível entre o seu movimento e o movimento dele que quase ninguém fala, mas que determina tudo o que acontece na sua vida espiritual. A terceira chave para entender o verdadeiro significado de esperar em Deus é reconhecer que Ele trabalha em camadas que você não enxerga. Enquanto você vê apenas o que está acontecendo no agora, Deus já está alinhando pessoas, ajustando circunstâncias, fechando portas que te destruiriam e preparando caminhos que você nem sabe que vai precisar. É como se Ele estivesse movimentando peças que parecem desconexas, mas que, no momento certo, vão se encaixar perfeitamente. E é exatamente por isso que muitas vezes parece que nada está acontecendo, porque você só enxerga a superfície, e a superfície quase sempre é silenciosa. A espera dá a impressão de estagnação, mas é justamente nesse silêncio que Deus está alinhando o que você não teria como alinhar sozinho. Ele está preparando o ambiente certo, a oportunidade certa, o tempo certo e, principalmente, o seu coração. O grande problema é que quando você não entende isso, você interpreta o silêncio como abandono e a demora como rejeição. Mas e se, na verdade, Deus estiver trabalhando tão intensamente nos bastidores que você sequer percebe o quanto já avançou? Às vezes, aquilo que você chama de atraso é apenas a sincronização perfeita entre o seu processo e o propósito de Deus. O fato é que Ele não te entrega respostas até que tudo esteja alinhado, de maneira que você não perca, não desperdice e não se desvie. Ele trabalha para que quando a porta abrir, você esteja tão pronto que não apenas entre, mas permaneça lá. A espera, nesse sentido, não é uma pausa. É um alinhamento invisível que determina a estabilidade do que você vai receber. E antes de continuarmos, existe um princípio sobre a espera que poucas pessoas conhecem, mas que muda completamente a forma como você interpreta o tempo de Deus. Um princípio que separa quem vive milagres de quem vive frustração espiritual e que, quando você entender, vai fazer você enxergar que talvez Deus já esteja mais perto de agir do que você imagina.
Existe um princípio essencial sobre esperar em Deus, que quase ninguém menciona. Deus não responde à ansiedade, ele responde à obediência. Muita gente acredita que pressão emocional acelera o processo divino, como se Deus cedesse quando você está desesperado o suficiente. Mas isso nunca aconteceu na Bíblia. Deus não se move porque você está ansioso. Ele se move quando você está alinhado. E é exatamente por isso que, às vezes, a espera se prolonga. Não porque ele está distante, mas porque sua ansiedade te impede de perceber o próximo passo. A ansiedade tenta te convencer de que se você não agir imediatamente, tudo vai dar errado. Já a fé te diz que mesmo quando tudo parece fora do seu controle, Deus continua no controle. A espera é o campo onde essa batalha acontece. Porque enquanto a ansiedade grita, a fé sussurra. E é justamente no silêncio desse sussurro que você encontra direção. O problema é que muita gente está tão barulhenta por dentro que confunde o silêncio de Deus com sua ausência. Mas o que poucos percebem é que Deus usa a espera para revelar quem está te guiando internamente. Se é o medo, você se precipita. Se é a ansiedade, você paralisa. Se é o orgulho, você tenta resolver tudo sozinho. Mas se é Deus, você continua caminhando, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem controlar. A espera se torna a prova que revela não apenas quem você é, mas em quem você realmente confia. E é aqui que entra algo extremamente importante. Deus não precisa te mostrar o final para te instruir sobre o próximo passo. Ele não te dá uma visão completa, porque se desse, você tentaria fazer tudo na própria força. Ele te mostra o suficiente para você caminhar hoje, e amanhã ele te mostra o próximo pedaço. É assim que ele constrói maturidade. É assim que ele constrói fé. É assim que ele te prepara para carregar o que virá. Mas ainda falta uma peça desse quebra-cabeça espiritual. Uma peça que explica por que algumas pessoas esperam anos e não veem nada mudar, enquanto outras dão 2 passos e parecem avançar rápido. Essa peça revela a diferença entre quem está esperando em Deus e quem só está se escondendo atrás da ideia de esperar. A quarta chave para compreender o verdadeiro significado de esperar em Deus é entender que a espera nunca substitui a responsabilidade. Deus não faz a sua parte, ele faz a dele e espera que você faça a sua. Muitas pessoas usam a palavra esperar como um escudo para justificar inércia emocional, espiritual e prática. Dizem que estão esperando Deus mover, quando na verdade Deus está esperando que elas obedeçam ao que Ele já ordenou há muito tempo. E isso é muito mais comum do que parece. Gente que ora pedindo uma porta de emprego, mas não se prepara. Gente que ora por restauração emocional, mas não procura ajuda. Gente que pede direção, mas não lê a palavra. Gente que pede mudança, mas não muda nenhum hábito. A espera vira uma desculpa confortável. E Deus não honra desculpas. Ele honra posicionamento. A espera verdadeira tem movimento, tem disciplina, tem responsabilidade, tem continuidade. A espera é ativa, não passiva. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de culpar Deus pela demora e começa a perceber onde você mesmo está travando o processo. Deus não está atrasado. Ele está te chamando para participar daquilo que Ele quer fazer. E quando você se posiciona, algo poderoso acontece. Portas começam a se abrir, não porque Deus estava preso, mas porque agora você está preparado para atravessá-las. A espera deixa de ser um peso e se torna uma parceria. Uma parceria entre o que Deus promete e o que você pratica. Entre o que Ele fala e o que você faz. Entre o que Ele estabelece e o que você sustenta. E antes de passarmos para o próximo ponto, que talvez seja o mais confrontador de todo o vídeo, existe uma revelação sobre a espera que poucas pessoas têm coragem de encarar. Algo que pode expor padrões que você nunca percebeu, explicar por que alguns ciclos se repetem e mostrar que talvez a espera nunca foi o problema, mas sim
a forma como você interpretou o silêncio de Deus. Existe um ponto extremamente delicado sobre esperar em Deus, e talvez seja o mais difícil de admitir. Às vezes, você não está esperando, está se escondendo atrás do discurso espiritual para não confrontar medos que você não quer encarar. Medo de fracassar, medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de tentar de novo. É mais fácil dizer, estou esperando em Deus, do que assumir que você está com medo. Mas Deus não te chamou para viver atrás de justificativas. Ele te chamou para viver pela fé, e fé exige movimento, risco, coragem. E é justamente essa sensação de medo que Deus trabalha em você durante a espera. Não para que você fique paralisado, mas para que você seja fortalecido. É na espera que Ele te ensina a confiar quando nada faz sentido. É na espera que Ele cura áreas que você nem sabia que estavam quebradas. É na espera que Ele molda seu caráter para que, quando chegar onde você tanto deseja, você não destrua tudo com as mesmas feridas que te machucaram no passado. A verdade é que, em muitos momentos, Deus está menos preocupado com o destino final e mais focado na pessoa que você está se tornando no processo. Ele sabe que a promessa sem maturidade vira peso. Ele sabe que a bênção sem preparo vira queda. Ele sabe que a resposta sem responsabilidade vira idolatria. Por isso, Ele trabalha em você enquanto você pergunta por que Ele não está trabalhando por você. Só que existe algo ainda mais profundo. Muitas das coisas pelas quais você está orando não exigem que Deus faça um milagre. Exigem que você faça uma escolha. Existem portas que só se abrem quando você decide se posicionar. Existem ciclos que só se quebram quando você decide agir diferente. Existem milagres que só florescem quando você decide obedecer ao que Deus já disse. E é justamente por isso que a espera revela tanto sobre você. Mas para entender isso de verdade, você precisa enxergar uma dinâmica que quase ninguém percebe. Uma dinâmica que explica por que algumas esperas são curtas, outras são longas e outras parecem intermináveis. Essa revelação pode mudar completamente a forma como você enxerga o tempo de Deus e a forma como você interpreta o seu próprio tempo. A quinta chave para entender o verdadeiro significado de esperar em Deus é reconhecer que a espera é um processo que Deus usa para alinhar sua vontade à dele. E isso é mais profundo do que parece. A maioria das pessoas ora pedindo a vontade de Deus, mas secretamente quer que Ele confirme a própria vontade delas. Querem que Deus valide suas expectativas, seus planos, seus desejos, mesmo quando esses planos não foram construídos sobre sabedoria, propósito ou maturidade. E quando Deus não confirma, chamam isso de demora, quando na verdade é proteção. A espera é o lugar onde Deus sutilmente redefine aquilo que você acha que quer. Ele te mostra que algumas portas que você implorou para abrir eram, na verdade, armadilhas. Ele te mostra que algumas pessoas que você queria manter eram exatamente as que atrasariam seu destino. Ele te mostra que alguns caminhos que pareciam perfeitos estavam carregados de consequências invisíveis. Ele não está demorando. Ele está filtrando, Ele está tirando do caminho aquilo que te impediria de viver o que Ele preparou. E essa filtragem dói, porque muitas vezes aquilo que Deus remove da sua vida é justamente o que você achava que precisava para ser feliz. Só que Deus não pensa como você pensa. Ele pensa adiante, Ele vê consequências que você não vê. Ele protege áreas que você não sabe que precisam ser protegidas. Ele prepara ambientes que você não sabe que vai precisar. A espera é o processo onde Deus te ensina a confiar nele mais do que nos seus próprios desejos. E quando você entende isso, a espera deixa de ser um sofrimento e passa a ser um privilégio, porque agora você percebe que cada atraso aparente tem intenção, cada silêncio tem direção e cada porta fechada tem proteção. Deus não está te punindo. Está te preservando, não está te atrasando, está te alinhando, não está te ignorando, está te preparando para algo maior do que você pediu.
E antes de seguirmos para os próximos blocos, onde tudo ficará ainda mais claro, eu quero te pedir algo importante. Se o que você está ouvindo está fazendo sentido, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e te garante que você vai receber cada novo conteúdo que continuar aprofundando esse tema. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir pode virar sua chave de vez. Existe algo sobre a espera que raramente é dito, mas que transforma completamente a forma como você encara o silêncio de Deus. A espera não é apenas um intervalo, é um treinamento. Deus não desperdiça nenhuma fase. Enquanto você sente que nada está acontecendo, Ele está te fortalecendo em áreas que você só vai perceber quando for testado no futuro. A paciência que você desenvolve hoje será essencial para a responsabilidade que virá amanhã. A resiliência que você aprende agora será necessária para sustentar aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos. E, curiosamente, é justamente nas fases mais silenciosas que Deus trabalha com mais profundidade. Porque quando não há barulho externo, você começa a ouvir o que está dentro de você. E isso revela medos, crenças, padrões e feridas que você ignorava. Deus não te faz esperar para te frustrar, mas para que você veja tudo aquilo que normalmente não percebe quando está correndo, se apressando ou tentando resolver tudo na força própria. É no silêncio que a verdade aparece. Muitas vezes é durante a espera que Deus te revela áreas que precisam ser tratadas. Talvez sua vida tenha desacelerado não porque você fez algo errado, mas porque Deus quer te mostrar algo que você só veria parado. Ele quer te mostrar o que obscurece sua visão, o que te prende emocionalmente, o que te faz repetir ciclos. E se você não parar, jamais enxergaria. A espera, então, se torna diagnóstico e, ao mesmo tempo, cura. E à medida que você entende isso, você percebe que esperar em Deus não é um movimento cego, mas uma postura consciente. É quando você decide confiar pela fé, mesmo quando a realidade não colabora. É quando você se mantém firme com disciplina, mesmo quando suas emoções oscilam. É quando você se posiciona mesmo sem sentir nada extraordinário. Nesse ponto, você percebe que a espera é uma evidência da sua maturidade, não da ausência de Deus. Mas existe ainda uma camada mais profunda deste processo que pode redefinir tudo o que você pensa sobre esperar. Uma camada que, quando entendida, te faz perceber que talvez Deus já esteja mais perto de agir do que você imagina. E que o próximo passo pode estar a centímetros de distância, escondido em algo que você ainda não notou. A sexta e última chave para compreender o verdadeiro significado de esperar em Deus é aceitar que a espera não é sobre controlar o tempo, é sobre confiar na direção. Você não precisa saber quando Deus vai agir. Você precisa saber onde Ele está te guiando enquanto você espera. E essa diferença muda tudo. Porque quem espera pelo quando fica frustrado. Quem espera pelo onde fica atento. Quem espera pela data sofre. Quem espera pelo propósito amadurece. A verdade é que Deus nunca disse que a espera seria rápida, confortável ou previsível. Mas Ele sempre prometeu presença. E quando você entende que a presença de Deus é mais importante do que a velocidade das respostas, sua perspectiva muda. Você começa a perceber que Deus está agindo até nos detalhes que você não considera espirituais. Uma conversa, um atraso, um encaixe, uma porta que se fecha, um incômodo interno, uma oportunidade inesperada. A espera se torna relacionamento, porque você aprende a reconhecer Deus em cada pequena movimentação. E é aqui que muitas pessoas descobrem algo surpreendente. A espera não é o oposto da ação. É uma forma diferente de ação. É a ação da fé. É a ação da disciplina. É a ação da obediência diária. É a ação de permanecer mesmo sem ver. Quando você entende isso, você percebe que já estava avançando e nem sabia. Deus não te deixou parado.
Ele te deixou sendo moldado enquanto caminhava de forma mais lenta. E é justamente nesse ponto que muita gente finalmente percebe que estava interpretando a espera da maneira errada. A espera não é uma pausa no seu destino, é parte do seu destino. A demora não é sinal de fracasso, é sinal de construção. O silêncio não é rejeição, é estratégia. E aquilo que parece ausência é, muitas vezes, proteção. Deus não está te segurando, Ele está te preparando para algo que não caberia na sua vida de ontem. E antes de encerrarmos, há uma última reflexão que pode mudar completamente a forma como você encara tudo o que viveu até aqui. E se aquilo que você chama de demora for exatamente o tempo perfeito em que Deus está te lapidando para não perder aquilo que Ele está prestes a entregar? Talvez a sua resposta esteja mais próxima do que você imagina, e a única coisa que falta agora é você continuar caminhando, consciente, firme e entregue, porque esperar em Deus nunca é perda, é preparação, propósito e precisão.